aulinha de hoje. Ok? Então, é essa aula. Qualquer problema no momento da apresentação, vocês podem me interromper como vocês fizeram na semana passada, tá ok? Então, meninas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma semana de aula. Estamos chegando ao final do semestre, né? Faltam poucas aulinhas. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. Seguindo a nossa sequência de conteúdo, nós temos uma parte do conteúdo que está relacionada à cicatrização, né? Ativos cosméticos para o processo de cicatrização. Então, nesse processo de cicatrização, nós temos um conjunto de ativos que vão estar atuando junto. Mas eu escolhi para vocês um ativo muito importante dentro da aplicação em estética. Vocês vão observar, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito interessante, tem várias aplicações, é uma tecnologia nova, até bem pouco tempo nós não tínhamos essa tecnologia que hoje é o queridinho do mercado, se utilizam para vários tipos de tratamento, associados ou não, e tem demonstrado muita eficácia e segurança também no seu uso. Então, nós vamos estar falando sobre os fatores de crescimento, né? Então, nós vamos estudar o que são esses fatores de crescimento que tanto se discute na aplicação deles nos tratamentos estéticos, né? O que são eles? Como eles são obtidos? Qual o processo de obtenção? E quais são os fatores de crescimento disponíveis no mercado para aplicação estética? E se eles são tão assim poderosos, qual ou quais são esses mecanismos de ação deles, ok? Então, nós vamos observar que eles são aplicados na área da estética, principalmente nos processos de cicatrização, na psoríase, né, como cicatrizantes endógenos, na tricologia, aceleradores do folículo capilar, e não só isso também, para na área de hipercromia, para tratar manchas, para diminuir, na área também como eu estou falando para vocês, de pelos, né? Para evitar o crescimento de pelos, certo? E em várias outras, rejuvenescimento, tratamento anti-age, certo? Então, eles apresentam várias aplicações. Então, vamos ver quais são esses fatores de crescimento e o que eles são, na verdade. Okay? Então, até bem pouco tempo, meninas, até é uma tecnologia nova, como eu falei para vocês, né? Então, essa tecnologia, até bem pouco tempo, ela não existia. Esses fatores de crescimento, eles foram descobertos em 1986, se não estou enganada, ok? E o que eu falo que até bem pouco tempo eles não existiam? Porque o que existiam até bem pouco tempo seriam formas precursoras desses fatores de crescimento. Seriam medicamentos e ativos cosméticos precursores de fatores de crescimento. E hoje não, eles já existem na forma isolada deles e nanoencapsulados, certo? Eles prontinhos e estabilizados para aplicação tópica sobre a pele, ok? E o que são esses fatores de crescimento? Vocês vão observar que esses fatores de crescimento, eles são o quê? Eles são proteínas ou citocinas, certo? Porque eles são produzidos
pelas nossas próprias células. Eles são produzidos pelas nossas próprias células do nosso tecido. E eles são responsáveis por quê? Pelo fenômeno que nós conhecemos como comunicação celular, né? Tá ok? Então, essa comunicação celular é que faz com que ocorra a regeneração do tecido, o desenvolvimento do pelo, a remoção das manchas, enfim, uma série de eventos no nosso organismo, ok? E através do envelhecimento e por decorrência de doenças também, o que pode ocorrer? A produção desses fatores de crescimento naturalmente presente no nosso organismo, ela é diminuída. E se esses fatores de crescimento, eles são responsáveis pela comunicação entre as células, e só através da comunicação entre essas células é que as reações elas ocorrem efetivamente, então fica comprometido o quê? A fisiologia do tecido, né? Então, a recuperação do tecido vai ficar comprometida, né? Então, esses fatores de crescimento, eles não são hormônios, certo? Então, eles estão disponíveis no mercado, vocês já devem ter ouvido falar sobre eles em outras disciplinas, porque eles são muito debatidos em congressos, em encontros de estética, porque devido a essa tecnologia muito recente que eles são utilizados, né? Então, eles são produzidos por células da pele. E seu destino, qual é o destino desses fatores de crescimento? É a própria pele, né? Então, eles são excelentes porque eles são biocompatíveis, né? Então, são ativos que já fazem parte da nossa pele, e eu posso tê-los, como posso tê-los também, como fragmentos de fatores de crescimento que são peptídeos, certo? Então, esses peptídeos, eles apresentam um tal sequenciamento de aminoácidos que apresentam o quê? Funções específicas, certo? E funções específicas destinadas a vários eventos estéticos, certo? Então, eles são, como vocês sabem, proteínas. E o que são proteínas? São um polímero de aminoácidos, é uma cadeia de aminoácidos que, em uma determinada sequência, e um determinado em tipos variados, né? Quantos aminoácidos nós temos? Temos em torno de 20 aminoácidos, certo? Que se repetem nessa estrutura proteica. E essa sequência e o tipo de aminoácido é fundamental para que ocorra os eventos fisiológicos esperados, né? Então, eles são responsáveis, então, como nós já falamos, pela sinalização, pela proliferação celular, e essa proliferação celular, ela ocorre por meio da angiogênese e transcrição genética. Vocês podem observar nesse desenho que nós temos aí do ladinho, vários fatores de crescimento, que seria o IGF, nós vamos falar sobre eles, o KGF, o PDGF, o TGF alfa, né? O TGF beta 1, e que estão relacionados à ativação dos fibroblastos, à recuperação da epiderme, certo? Então, há vários eventos que nós vamos estar discutindo, ok? Então, eles estão muito relacionados ao reparo do tecido, ok? Por isso que eles são os queridinhos nos processos de cicatrização. Onde eles são encontrados, já que ele é um componente natural do nosso organismo? Eles são encontrados, então, no plasma. Esse plasma é rico em plaquetas, que nós chamamos aí de PRP,
E o que nós temos? Esses fatores de crescimento, eles vêm sendo utilizados terapeuticamente por várias áreas da medicina, nos tratamentos anti-envelhecimento da pele, e com o objetivo de acelerar essa cicatrização das lesões. Então, nós temos aí que eles vão estimular a angiogênese, essa reorganização do tecido lesionado, vão induzir, então, o processo de cicatrização e proliferação e diferenciação celular também. E esse processo de cicatrização, ele vai começar, vai se iniciar no momento em que as células forem lesadas. Então, no momento em que uma célula é lesada, vai ocorrer a liberação do fator de crescimento nesta lesão, ok? Isso vai ocorrer em 4 fases, ou seja, porque o nosso organismo vai trabalhar no sentido de refazer essa homeostasia, né? Então, ocorre um processo inflamatório, por isso que é muito utilizado os fatores de crescimento junto com o microagulhamento, ok? Para promover, então, esse processo inflamatório, a granulação e a remodelação, no caso do tecido. E quais seriam os principais fatores de crescimento? Nós temos o EGF, como vocês viram no desenho anterior, que é um fator de crescimento de fibroblastos. Temos o fator de crescimento epidérmico, o EGF, fator de crescimento transformador, TGF, o fator de crescimento insulínico, que é o IGF. Esse GF vem de Growth Factor, entendeu? Então, que é fator de crescimento insulínico, fator de crescimento transformador, fator de crescimento fibroblastos, certo? Fator de crescimento de plaquetas, no caso. E, no caso, gente, como vocês estão observando, o IGF, que é o fator de crescimento insulínico, e o fator de crescimento transformador, ele age nos 3 últimos estágios, no caso do processo de cicatrização. Então, eles vão promover a reepitelização rápida da cicatrização dos tecidos, ok? Então, são poderosos esses fatores de crescimento. Aconselho vocês, existe um fator de crescimento para os vários tipos para cada um dos tipos de tratamento estético pretendido, né? Se capilar, se recuperação de tecido, no caso da cicatrização como um todo, né? Ok? Então, é comprovado cientificamente, né? Ok? Que nós sabemos que com o avançar da idade, vários trabalhos mostraram isso daí, as células, elas passam a produzir uma quantidade menor desse fator de crescimento. Isso vai prejudicando a comunicação entre as células e o funcionamento do tecido como um todo, né? Então, a seleção desses fatores de crescimento é importante para a prevenção do envelhecimento, ok? Do envelhecimento cutâneo, ok? E esse envelhecimento cutâneo, o uso desses fatores de crescimento vai seguir o mesmo princípio que se pretende ao trabalhar a cicatrização de um ferimento, né? Certo? Porque quando você trata a cicatrização de um ferimento, o que vai ocorrer? Então, esse tecido lesado, ele vai ser substituído por um novo, certo? Então, devido ao estímulo da matriz extracelular, e vai recuperar as fibras, essas fibras que estão degradadas, né? Então, ela vai recuperar essas fibras, vai promover a organização do colágeno tipo 3, elastina, e, como consequência, nós vamos ter o preenchimento da pele, tá ok? Então, nós temos, vocês podem adquirir esses
fatores de crescimento isolados, ou seja, um de cada tipo, podem tê-lo já no próprio cosmético, a inclusão desses fatores de crescimento. Às vezes, tem-se até a união de 2 ou mais fatores de crescimento para potencializar as suas ações, né? Ok? Mas esses fatores de crescimento, ao serem misturados, eles têm que apresentar atividades afins, não antagônicas, senão um vai impedir a ação do outro, né? Fator de crescimento. Então, tem que se saber direitinho como está utilizando cada um desses fatores de crescimento, ok? Então, na pele, eles são responsáveis por estar iniciando esse processo de cicatrização. Seria a remodelação, a substituição do tecido danificado por um tecido novo. Promover o que nós chamamos de angiogênese, ok? No folículo capilar, que seria um mecanismo inovador, revitalizar e nutrir o couro cabeludo também, eles vão estar agindo dessa maneira, aumentando essa população de folículos capilares. Vamos ter alguns exemplos que nós vamos estar mostrando para vocês, resultados de trabalhos que comprovaram a sua eficácia na recuperação capilar, ok? Então, fazer a suplementação com esses fatores de crescimento é bem-vindo na pele, né? E uma estratégia muito importante para diferentes tratamentos estéticos, ok? Então, e como são obtidos esses fatores de crescimento? Tá, ok? Então, vamos observar que eles são obtidos de técnicas parecida com a de produção de proteínas recombinantes, de vacinas, antibióticos, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, vamos aqui, de uma forma resumida, falar para vocês aqui do fator de crescimento insulínico, né? É o IFG, né? É o Growth Factor insulínico, certo? Todos têm esse FG, né? Growth Factor, que ele vai atuar onde? Nos fibroblastos, certo? A proposta é no tratamento da cicatriz, tratamento de manchas, tratamento da flacidez, de estrias, de várias imperfeições estéticas, né? Porque ele vai melhorar rugas, olha, linhas de expressão, síntese de colágeno, elastina, reduzir manchas avermelhadas. Então, vocês, como esteticistas, vocês podem adquirir esses fatores de crescimento isolados, por exemplo, existe empresa que vai te oferecer esse IFG, esse fator de crescimento insulínico, e você pode estar recomendando para uso das suas clientes, ok? Em torno mais ou menos, você vai observar conforme a recomendação do fabricante, tá ok? E ele tem esses objetivos, né? Síntese de colágeno, elastina, reduzir manchas avermelhadas. Então, observe que eles são utilizados em vários tipos de tratamento, esse fator de crescimento insulínico. E esse também epidérmico, né? Esse fator de crescimento epidérmico, esse growth factor epidérmico, está relacionado aos queratinócitos e aos fibroblastos. Então, ele vai estar atuando aonde? No tratamento anti-age, no clareamento da pele, certo? Então, pode ser aplicado em vários rejuvenescimentos, tratamento de rejuvenescimento. Esse fator de crescimento fibroblástico ácido é o FGFA,
também as células-alvas seriam os fibroblastos. Então, eles vão estar estimulando a síntese de colágeno e elastina, melhorando a elasticidade da pele. Então, tratamento que nós, nas imperfeições estéticas que nós vimos, né, na lipodistrofia, no tratamento que nós vimos das estrias, certo? Então, para envelhecimento e vários tipos de tratamentos na área da estética. Esse fator de crescimento transformador, beta, esse growth factor transformador, vai agir também nos fibroblastos, também reduzir rugas e linhas de expressão, reparar cicatrizes e rejuvenescimento da pele, melhorar a elasticidade, também vai estar trabalhando nos processos de cicatrização, de processos anti-age, certo? Melhorar a aparência como um todo da pele. O fator transformador de crescimento, o TGF, que nós temos B3, atua no fibroblasto, vai estar trabalhando a indução, proliferação, crescimento e diferenciação celular também, ok? Então, tem uso aí capilar, promover o fortalecimento do cabelo, né? Espessamento do fio, ok? Então, nós vamos estar observando isso nos próximos slides, ok? Então, gente, observem como são obtidos esses fatores de crescimento, né? Então, observe nessa figura. Lembra que eu falei que eles são obtidos pela mesma técnica da produção de vacinas e antibióticos. Então, ele é obtido que de um sequenciamento de aminoácidos, certo? Sequenciamento de aminoácidos. Esse sequenciamento de aminoácidos, eles são obtidos de quê? Do DNA humano e é inoculado em um vetor. Esse vetor seria uma bactéria, ok? O Escherichia coli. Depois dessa inoculação na bactéria, na Escherichia coli, nós temos o quê? Um processo de fermentação, certo? Então, esse processo de fermentação que ocorre é que produz-se esses fatores de crescimento, né? Então, desse processo de fermentação, produz esses fatores de crescimento, que após isolado, ele é purificado através do processo de ultrafiltração. Então, nós temos aí a identificação desses fatores de crescimento e seus peptídeos, que vão ser o quê? Nanoencapsulados. Esse nanoencapsulamento é para viabilizar o quê? A permeação cutânea, porque nós devemos lembrar que a proteína é uma molécula de alto peso molecular, certo? Então, se ela fosse aplicada na pele desta forma, nós não teríamos uma permeação satisfatória. Então, para que ela tenha uma biodisponibilização na nossa pele, para que ela alcance a região para exercer a sua atividade, nós precisamos tê-la nanoencapsulada. E é dessa maneira que nós vamos ter esses fatores de crescimento disponíveis para aplicação na área da estética, ok? Então, observem a estrutura do fator de crescimento, né? Então, a proteína, que é um polímero de aminoácidos, aqui do ladinho nós temos um peptídeo, que são fragmentos obtidos do fator de crescimento em si, tá ok? Então, foi isolado a partir dessa concentração, dessa fração
ativa desse fator de crescimento insulínico, certo? Então, lembrando que nós temos vários, e coloquei aqui para vocês resultados de alguns trabalhos que indicam a eficácia desses fatores de crescimento. É uma tecnologia relativamente nova, lembrando para vocês que nós tínhamos à nossa disposição antes da colocação desses fatores de crescimento, a vitamina C e outros ativos que ativavam a produção do fator de crescimento, né? Hoje nós já temos esses fatores isolados, porque, como vocês viram, eles são produzidos naturalmente pelo nosso organismo, né? Então, devido à idade, ou a doenças, ou a problemas de cada organismo, nós podemos diminuir a produção desses fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles estão associados à comunicação entre as células. Então, são eles que vão estar levando para as células a mensagem de que precisa regenerar o tecido, certo? A mensagem que precisa remover melanina ou diminuir a ação da deposição da melanina sobre a pele, ok? Ou mesmo na correlação dos pelos, né? Regeneração de folículo. Então, são eles que vão estar levando esta mensagem, essas mensagens, esta comunicação entre as células. Se faltar a esta comunicação, vamos comprometer o quê? O processo fisiológico, né? As reações metabólicas como um todo. Então, essa suplementação, ela é bem-vinda, certo? E o uso desses fatores tem evidências clínicas comprovadas em revistas de grande, como eu posso dizer, credibilidade na área da ciência, né? Então, observem que eles foram aplicados em tratamentos estéticos de rejuvenescimento e antifotoenvelhecimento, certo? Porque considera-se que o envelhecimento, ao tratar o envelhecimento, nós estamos tratando um processo de cicatrização também, né? Então, nós estamos estimulando os fibroblastos a estarem produzindo colágeno, elastina e a renovação celular. Então, ele observou aí num trabalho a proliferação desses fibroblastos e queratinócitos e promoveu o aumento da produção do colágeno e o espessamento da epiderme também, melhoras das rugas e textura da pele, certo? Esses trabalhos muito realizados e publicados por Fitzpatrick, ok? E seus colaboradores. Temos também que as plaquetas, elas atuam nesse processo de homeostasia, cicatrização de feridas, repitelização, vão liberar diversos fatores de crescimento que vão estimular a angiogênese, o crescimento vascular, a proliferação de fibroblastos e proporcionar um aumento na síntese do colágeno, certo? Então, nós temos também que eles vêm sendo realizados nos últimos anos, principalmente na área da restauração capilar. Hoje em dia, vocês acho que não estão conseguindo ir a tantos encontros da área da estética, porque vocês iriam observar como que temos produtos à base de fatores de crescimento para a recuperação, reestruturação capilar, né? Rejuvenescimento da pele também, cicatrizes e o espessamento dérmico, tratamento de estrias, né? Então, várias imperfeições estéticas sendo tratadas com esses fatores de crescimento, né? Então, a combinação entre esses fatores de crescimento e com outras terapias, como laser, microagulhamento, preenchimento dérmico, enxerto de gordura,
produz esses efeitos sinérgicos, levando a melhores resultados, porque o microagulhamento, como nós discutimos na aula passada, ele promove o que? Uma microlesão. Essa microlesão cria um processo inflamatório para poder estimular os fibroblastos à produção de colágeno e elastina. Então, nós temos aí, então, esses fatores de crescimento que vão estar comunicando às células dessa necessidade de reparação do tecido. Okay? Então, coloquei uma demonstração de um caso clínico nesse trabalho, se vocês puderem acessar, que é o uso de fatores de crescimento em cosméticos para rejuvenescimento, tem o nome do periódico que ele foi publicado, e o objetivo da pesquisadora era mostrar os benefícios desses fatores de crescimento na melhora dessas rugas periorbitais. Então, temos aí o tratamento com colágeno, elastina e o espessamento dérmico, né, certo? Então, ela aplicou o cosmético em 14 voluntárias 2 vezes por dia. Então, qual foi o resultado que ela observou? Que dessas 14 voluntárias, 12,2% apresentaram redução nas rugas periorbitais, 37% aumentaram a formação do colágeno novo e 27% observou-se o aumento da espessura da epiderme. Então, mostrando que foi efetivo, foi eficaz o uso desses fatores de crescimento nesses cosméticos para rejuvenescimento. Okay? Tem essa tabelinha que eu tirei, no caso, dessa farma especial, ela mostra aqui os principais fatores de crescimento e a área de aplicação deles, né? Então, esse fator de crescimento epidermal, em que dosagem utilizar? Observe, que 0,5 a 1%, em associação com outros, ou no caso isolado, em torno de 3%, certo? Esse fator de crescimento epidermal. Então, ele tem essa ação revitalizante, promovendo o seu uso no processo de cicatrização, para recuperar o tecido necrosado, certo? E vai estimular, vai acelerar a formulação de um tecido saudável. Também diminui a pigmentação da pele, em decorrência aí do processo inflamatório, seu uso junto com o microagulhamento, com outras técnicas associadas à área da estética, para poder otimizar, potencializar a recuperação, tá ok? Desse processo inflamatório. Então, esse fator de crescimento epidermal, excelente. Nós temos o fator de crescimento fibroblástico, esse BFGF. Ele, então, o próprio nome diz fibroblasto, né? Então, está relacionado à síntese da matriz extracelular, né? Então, ele pode ser utilizado como preventivo de queloides e das cicatrizes hipertróficas, ok? O TGF beta 3 é um fator de crescimento transformador, então ele pode ser adicionado junto, misturado ao fator de crescimento fibroblástico básico, porque vai estimular a produção da matriz extracelular de qualidade, prevenindo, no caso, a fibrose. Então, para ação cicatrizante, para estimular a síntese do colágeno, eu posso utilizar, então, eles misturados, né? O BFGF e o TGF beta 3, ok? Temos o IGF, esse fator de crescimento insulínico. Esse fator, ele, então, vai promover o quê? A construção do tecido de granulação saudável,
é indicado ferimentos com desordens vasculares ou naqueles ferimentos induzidos por diabéticos, por diabetes, né? Então, por isso que tem esse nome, fator de crescimento insulínico. Então, vai potencializar a recuperação do tecido cutâneo, ok? No processo da cicatrização. E a dosagem, como eu disse, vocês podem adquirir o fator de crescimento isolado, ou seja, vocês podem comprá-los já adicionado aos cremes, ou você, por exemplo, tratando a estria, tratando, no caso, a lipodistrofia, tratando qualquer imperfeição estética, você pode observar qual é o fator de crescimento mais adequado e indicar para a sua paciente estar continuando o tratamento em casa, aplicando ali duas vezes por dia, de manhã e à noite, na região, para poder estimular o processo de recuperação, ok? Que nós temos. A continuação, então, que nós estávamos vendo é cicatrização e psoríase, né? O fator de crescimento insulínico aí também, se isolado, o seu uso de 3%, ok? Nós vimos anteriormente ele, e temos esse fator de crescimento fibroblástico ácido, né? Então, é a citocina, que vai estimular também a formação, o quê? De novos vasos sanguíneos, certo? Então, por isso, ele é indicado para ferimentos em virtude da fragilidade vascular. Seria uma úlcera varicosa, queimaduras, diabetes, certo? Então, esse fator de crescimento fibroblástico ácido. E temos esse IDB2, que é um peptídeo, que, como eu falei para vocês, ele é obtido dos fatores de crescimento concentrado, né? Então, uma forma ativa e concentrada. Ele vai estar atuando aonde? Para recuperação também de ferimentos de grandes proporções e também de queimaduras profundas, ok? Então, esses fatores de crescimento são muito utilizados na área médica, né? Na dermatologia. Temos esse outro interleucina, 4 a 10%, é o TH2, tem uma ação imunomoduladora, então ele vai, claro que vai estar sendo aplicado mais na área médica, menos na estética, certo? Então, porque ele vai estar atuando em processo inflamatório crônico, nesses casos da psoríase, dermatite atópica, pode ser associado ou não com outros medicamentos. Por isso que é mais na área da cosmiatria, né? Ok? Da dermatologia em si, para esses tratamentos. Então, gente, só para vocês observarem, por que escolher esses fatores de crescimento e peptídeos bioidênticos para o processo da cicatrização. Então, quando se tem uma lesão no organismo, para sua recuperação, precisa se dar comunicação entre as células. Para quê? Para ter a remoção desse tecido lesionado, necrosado, para ter-se a remodelação desse tecido e um novo fluxo vascular para poder reconstituir essa pele, certo? Então, nós, com o uso desses fatores de crescimento, tem-se um processo de recuperação acelerada, tá ok? Então, observem que eles podem ser utilizados para esta recuperação acelerada do tecido lesionado, então, no caso de cicatrizes, queimaduras, no tratamento de lesões promovidas por espinhas, certo? Então, vocês vão ter
Aqui na cosmiatria, é rejuvenescimento, ativação lipolítica, né? Então, nós temos o uso, só um instantinho aqui, opa, só um momentinho que acho que eu pulei, um momentinho só, tá, gente? Aqui, nós já vimos, aqui esse fator de crescimento, nossa, ele muda sozinho, um momentinho só. Fator de crescimento, essa daqui nós já vimos, né? Aqui na cosmiatria, só um instantinho. Então, os fatores de crescimento sendo utilizados também aí na estimulação e diferenciação dos queratinócitos, certo? Processo anti-inflamatório que vai ser produzido para acelerar esse processo de renovação celular. O fator de crescimento fibroblástico básico é um sinalizador importante na síntese da matriz celular, ok? Especialmente dos glicosaminoglicanas. O fator de crescimento transformador, que vai estimular a produção de fibroblastos também na maturação do colágeno, o crescimento insulínico, né, que atua na prevenção de queloides, como nós já falamos, ok? O peptídeo, no caso, lembrando a vocês que a vitamina C é um precursor natural para o nosso organismo de fatores de crescimento, certo? Então, essa vitamina C, ela tem essa ação antioxidante simultânea e ela, como eu falei para vocês, vai estar promovendo a síntese do colágeno e a elastina. Temos o IDB2 peptídeo, que também é obtida do fator de crescimento insulínico e tem uma ação potente como cicatrizante, indicado principalmente para recuperação mais rápida. O TGP2 oligopeptídeo, ok? Então, nós temos aí, ele apresenta propriedades despigmentantes, e pode ser usado para todos os fototipos de pele. Então, inclusive, vocês vão observar uma fotografia de um trabalho onde este composto foi aplicado em uma pele negra, certo? De uma pessoa negra, e promoveu a uniformização da pele. Temos o tripeptídeo, né, certo? Que também é um derivado do fator de crescimento transformador. Ele pode induzir esse processo de lipólise, então, devido a isso, pode ser indicado no tratamento da celulite e da gordura localizada, né? Então, gente, por que usar esses fatores de crescimento em cosmiatria? Então, nós vimos que eles vão promover a recuperação da pele, né? Então, nós vamos promover a síntese de uma nova pele, mais hidratada, com maior uniformidade, certo? Com os tecidos aí mais oxigenados, promovendo um processo de renovação celular, equilíbrio da oleosidade, a síntese do colágeno, normalizar a síntese de melanina. Então, observem que vários eventos estão associados à aplicação desses fatores de crescimento. Lembrando que nós temos a síntese natural desses compostos. O que são esses fatores? Vocês viram que são proteínas, citocinas, produzidas pelo nosso próprio organismo, mas, né, que em algum momento pode, com o avançar da idade ou devidos a problemas de saúde, nós temos uma menor produção. Por isso, a suplementação é super bem-vinda. Por exemplo, quando você tem um processo, ou às vezes você precisa de uma maior quantidade, como no processo de cicatrização. Você vai melhorar esta comunicação entre as células, promovendo essa ação mais rápida. Então, temos aqui a aplicação, né, o resultado
de aplicação desses fatores de crescimento, por exemplo, no fotoenvelhecimento. Observem a aplicação nas manchas da mão dessa cliente, ok? Então, é claro que, lembrando a vocês que qualquer tratamento que vocês venham a executar, é bom vocês terem certeza da saúde do seu paciente, né? Qualquer problema de saúde, tentar tratar e também promover alguns tratamentos estéticos, pré-tratamentos estéticos, para facilitar o quê? O seu trabalho, os resultados. Então, a hidratação, uma pele hidratada, é super importante para a eficácia do tratamento. O uso de peeling também, o que? Pré-peeling aí, químico com TCA, auxiliado ao fator de crescimento, o EGF, 1%, ok? O TGP2 peptídeo também é em um sérum, certo? Então, observem a melhora em 3 semanas, ok? E no caso do fotoenvelhecimento, nós temos o peeling químico, né, também, o que é feito antes, e esses fatores de crescimento, eles são aplicados junto, porque vocês sabem que o peeling químico vai promover o quê? Esse processo inflamatório, que junto com o fator de crescimento vai estar ativando, comunicando às células ali que elas precisam se regenerar, ok? Então, isso, segundo a literatura, que eu coloquei aí para vocês de onde eu tirei, né? Então, associando peeling químico com microagulhamento e a aplicação desses fatores de crescimento, ó, o BFGF, 1%, o TGP2 peptídeo, 3%, em um sérum, observa-se uma melhora considerável em 2 meses, né? Seria quase um milagre, ok? E nós temos o uso aí, no caso, do EGF, né? O fator de crescimento epidermal, no tratamento aí, no caso, do fotoenvelhecimento, porque o envelhecimento, tratar o fotoenvelhecimento é tratar a cicatriz também, né? Que é deixado por esse fator, né? Então, observa-se pela fotografia uma considerável melhora. Olha, o tratamento com TGP, né? Peptídeo 4%, aquele que eu falei para vocês, em base sérum, uma pele negra que é difícil de ser tratada, a hipercromia, ok? Sem promover manchas nessa pele, manchas definitivas. O uso desses fatores de crescimento mostrou-se altamente eficaz, né? No caso, na remoção da pigmentação e na uniformização dessa pele. Okay? Tratamento no caso da lipodistrofia, só um instantinho aqui, da lipodistrofia, é claro que deve-se fazer sempre a hidratação, né? Então eles usaram um hidratante com placebo, certo? E o outro utilizou-se o fator de crescimento, né? Então, observem o que foi colocado o placebo e que foi colocado o fator de crescimento, né? Então, nós observamos uma melhora bem significativa na aparência da lipodistrofia. E igual aí no cantinho, tá ok? Também para vocês observarem, após 45 dias, uma melhora na aparência dessa imperfeição estética. Então, nós falamos aí
do tratamento para rejuvenescimento, cicatrização, tirar manchas, ok? E nós temos tratamento de acne, e temos ali os aceleradores do metabolismo folicular, né? Então, nós temos os fatores de crescimento transformador, o que é o TG beta 3, que vai estar diminuindo o processo de mitose, desacelerando o crescimento de pelos e cabelos, né? Vocês podem querer promover o crescimento de pelos e cabelo, vocês também podem querer tratar, muitas pessoas os procuram para remoção desses pelos, né? Então, junto da área da depilação, vocês podem estar utilizando, no caso, esse fator de crescimento transformador, ok? Que vai auxiliar a diminuir o crescimento dos pelos. Pode ter na área da depilação nas axilas, nas pernas, alguns homens não querem que cresçam a barba, certo? Então, pode estar utilizando como coadjuvante. E nós temos o TGP2 peptídeo, que também vai acelerar essa atrofia folicular, certo? Transformando, no caso, a fase anágena pela telógena, e os resultados aí na remoção total do pelo. Então, os dois fatores associados vão auxiliar nessa área da depilação, da remoção do pelo, né? Então, após o processo de depilação, você aplicar esse fator de crescimento vai auxiliar, né, na remoção do pelo. E nós temos, no caso, o fator de crescimento insulínico, que vai promover uma ação contrária. No caso, ele vai tentar reverter essa atrofia folicular, né? Então, ou seja, aqui nós não podemos associar esses fatores de crescimento, porque eles apresentam funções opostas, né? Então, nós vamos reverter essa atrofia, aumentando o quê? O tamanho dos folículos e acelerando a mitose, acelerando o crescimento dos cabelos. Então, vocês vão observar que esse IGF tem um fator diferente do beta 3, né? E do também esse TG2 peptídeo. E temos o BFGF, que vai fortalecer e aumentar a síntese de proteínas de ancoragem. Então, vai atuar na sinergia com essas toxinas angiogênicas, né? Então, promovendo, no caso aí, os fibroblastos. E esse AFGF vai estimular a formação de novos fatores vasculares, vai diminuir a perda de melanina. O fator de crescimento vascular também, ele vai promover uma vasodilatação sanguínea e prometendo, né, reverter essa atrofia folicular induzida, ok? Aumentando o tamanho dos folículos. E o Cooper peptídeo, que ele vai promover? Cooper tem cobre, né, um peptídeo de cobre, então ele promete reverter a atrofia folicular induzida e fortificando, no caso, o fio. E ainda temos outro peptídeo que promete ações simultâneas no estímulo do crescimento de cabelos, aumento do tamanho do bulbo, também o controle da oleosidade excessiva, normalizando a fixação, no caso, da melanina e do processo de cicatrização do couro cabeludo. Então, lembra que eu falei que eles atualmente são muito indicados no tratamento capilar, né? Então, tanto para inibir, certo? Quanto com a promessa de reverter essa atrofia do folículo, certo?
Então, na área de vocês, é aplicado para quase tudo, né? Certo? Então, observem nesse exemplo que eles vão estar acelerando o metabolismo, né, do processo de secreção sebácea, né, normalizando a produção do sebo, e com isso vai estar controlando a caspa, processo de cicatrização e de reparo também, certo? Aumentando a produção de colágeno e elastina, promovendo a vasodilatação, a nervovascularização, melhorando a fixação da melanina, promovendo ação anti-age e promovendo o crescimento do fio, ok? Então, observem quantos eventos positivos. Então, é tudo que se queria, que se desejava ter na área da estética, né? Então, observem que é um ativo que vocês podem estar aplicando para quase todas as imperfeições estéticas, né? Então, seria um coadjuvante, uma suplementação para poder auxiliar no seu tratamento, né? Uma suplementação, porque eu falo que nós temos no nosso organismo, certo? Mas você colocando, você vai agilizar esse processo. Então, observe a aplicação, no caso, né? Na alopecia androgenética masculina, né? Então, o resultado após um mês e após 2 meses, ok? A aplicação aqui, outra foto, certo? Então, tem um mês, após 2 meses, os resultados. Esse também após 6 meses, usando aqueles fatores de crescimento que vocês viram, em loção capilar, uma melhora bem considerável, ok? Aqui, vamos. Na alopécia androgenética feminina também, muito desagradável, né? E as pessoas que trabalham nesta área dizem que é excelente para uso feminino, porque tudo que se tinha no mercado até então para tratamento capilar deixava o cabelo era untoso, né? Aquela substância gordurosa, e quando as mulheres aplicavam, ficava parecendo, tinha uma aparência muito ruim, aquela aparência de cabelo pesado, cabelo sujo, e o uso desses fatores de crescimento, eles não vão deixar com esta aparência. Então, é muito mais fácil para tratamento das mulheres, né? Muito bem-vindo para tratamento dessa alopecia androgenética feminina, certo? Então, observem o aumento do número de folículos. Ele é muito utilizado para estimular o folículo, ok? Junto, é claro, às vezes, dependendo da região, se você pode fazer microagulhamento, se você pode fazer uma esfoliação para poder estar estimulando a produção desse cimento capilar, né? Para favorecer o crescimento, no caso, e o espessamento do folículo, né? Ok? Há tratamento de cílios e sobrancelhas, observem, ok? Fatores de crescimento também mostrando-se eficaz, ok? Então, observe o resultado na figura, em que um dos lados foi aplicado placebo, e após 8 semanas, observem os cílios do indivíduo, né? Com o uso do AFGF e do VEGF, certo? 1%. Ok, aqui vamos ver. Os cílios e sobrancelhas também, certo? Após 8 semanas, a melhora, né? Se observa principalmente nessa fotografia, na última fotografia inferior,
o aumento, né, do crescimento do cílio. E atrofia de pelos. Então, naqueles tratamentos de remoção, que se deseja remover os pelos, então, após 2 meses, observou 51% da redução dos folículos, né? Mostrando que eficácia no processo de tratamento. Então, se você faz um tratamento continuado, né, à base desses fatores de crescimento, você tem aí um coadjuvante nos tratamentos da depilação para poder atrofiar, no caso, a produção de pelos, né, o crescimento de pelos. Professora, Oi? mas daí ele, no caso do tratamento do pelo, não precisa fazer o microagulhamento, né? Não, Como é que não, faz para permear o ativa? Só. porque o ativo, ele já vem nanoencapsulado, né? Sim. Ele vem em nanocápsula, então ele já vai direto para a região, Ah, tá, compreendeu? entendi. Aham. Então, aí é importante que você, ao aplicar, faça massagem para poder estimular a ação desse ativo, entendeu? Entendi, prof. Obrigada. É claro, eles indicam, por exemplo, você vai fazer um processo, uma depilação. Então, você faz a depilação e após a remoção do produto, da cera ou do que você aplicou para a remoção desse pelo, com a pele limpa e hidratada, aí você pode fazer a aplicação do fator de crescimento. Entendeu? Tá, sim, entendi, prof. Obrigada. Inclusive, você pode é, indicar para sua cliente o uso em casa. Por exemplo, aplica 2 vezes por dia. Você só deve desaconselhá-la a utilizar o antitranspirante, entendeu? Porque o Ah, sim. Porque antitranspirante, ele barra, né? Ele fecha ali, ó. exatamente, compreendeu? Sim, aham, entendi, prof. Obrigada. Beleza, nada. Aqui, ó, alguns produtos que estão disponíveis no mercado, né? Então, nós temos esses fatores de crescimento fibroblastos, né? Que eles são vendidos dessa maneira, que vocês podem comprar para estar utilizando eles isolados na sua clínica, né? No seu tratamento. Esses fatores de crescimento já no próprio produto, observem que ele já vem associado para ter aquele efeito sinérgico, onde um vai potencializar a ação do outro, certo? Tem esse produto da Buanavita, tem o produto da Raco aí, o creme facial anti-sinais, certo? Temos o Grow Factor Peptídeos da Demage, temos da Lancôme, certo? Esse efeito lift aí para promover volume, para induzir a produção de colágeno, um tratamento de rejuvenescimento. Temos fator de crescimento da Natule Pele. E, então, como vocês podem observar, várias empresas têm no mercado esses produtos, né, certo? Promovendo todos esses tratamentos que nós falamos para vocês, né? Só observar que, dependendo do fator de crescimento, existe um para inibir, para aumentar a vascularização, outro é para atrofiar. Então, esses dois não podem ser utilizados juntos, né? Certo? Mas observem vários produtos cosméticos que estão disponíveis no mercado para esses tipos de tratamento que nós estamos falando, né? Então, vocês conseguem utilizar para quase todos os tratamentos estéticos que vocês desejam, né? Então, são ativos super abrangentes e vocês devem ter observado que são vários,
Então, é importante, coloquei para vocês no material de apoio um artigo para vocês lerem um pouquinho mais, conhecerem um pouquinho mais sobre esses fatores de crescimento e sempre acompanhar, né, através da literatura. Nós temos no YouTube vários vídeos muito bons com dermatologistas, com profissionais da área da estética, falando em minúcias sobre cada um desses fatores de crescimento. Então, vocês estão observando que eles têm um poder muito abrangente, né? Junto com as outras técnicas que vocês vão aprender na estética, ou já aprenderam, né? Como microagulhamento, como laser, e entre outras técnicas que vocês sabem. Os peelings, certo? Que vai favorecer a ação deles. Tá bom, meninas? Prof, Espero que vocês tenham tido uma ideia geral da importância desses fatores de crescimento, no uso de todas essas imperfeições, nos processos de cicatrização. Então, agora é só ler para aprender um pouquinho mais. Cutuquei vocês nessa direção para vocês lerem e aprenderem mais a respeito da aplicação deles nos protocolos da estética. Tá bom? Sim, prof, bem legal, adoramos. Tá, um beijinho, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, prof. Muito Tchau, obrigada. Até semana tchau. que vem. prof, Oi, eu fiquei com uma duvidazinha. Esse fator de crescimento que ele causa atrofia, ele é bom utilizar ele em conjunto com um laser de depilação, utilizar ele, digamos assim, antes ou em conjunto durante o tratamento ali com laser também? Ou após? depois, Jô. Depois? Depois do processo de depilação, aí porque você usa o laser, você usa algum produto, né, junto, não é verdade? Geralmente na depilação a laser é colocado o gel de contato, né, prof? Isso. Então, depois desse processo, você remove o produto, ok? Com a pele limpa, daí você pode aplicar. Após cada sessão, não ao Ah, final lá na quinta isso, não sessão. junto, depois das sessões. Após que bacana. Tá ok, então. Porque, inclusive, como eu falei, você pode até recomendar a sua cliente a estar utilizando, né? Com aqueles cuidados em relação ao uso dos antitranspirantes, né? Ela pode continuar utilizando eles. Ai, que bacana, prof. Obrigada. Nada. Um beijão, fica com Deus. É.